Aleluia! Vamos começar mais uma etapa da gincana. Ups! Adeus, saudade, né? Glória a Deus, aleluia. Olha, eu estava ali sentado, Fábio Lide, e eu acho que o prêmio da equipe amarela tem que ser 5 fardos de cuscuz. E aí, o que vocês acham? Que foi o prêmio. Amém, glória a Deus. Aleluia! Hoje eu estou realizando um sonho do meu coração, que foi sempre pregar e ter o tema da ministração assim atrás. Obrigado, mídia, vocês são top, viu? Amém, glória a Deus. Sem mais deslongas, para quem não me conhece, eu me chamo Pedro, sou casado com a Cássia Érica, ou Érica Cássia. Sou líder de jovens aqui na igreja da Célula Jirê. Hoje estamos, eu e o Mateus, para a glória de Deus. E estou muito feliz em estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra, pois foi algo que Deus trouxe ao meu coração há muito tempo atrás. E por muito tempo eu fui confrontado pelo Senhor com esse tema. E hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer essa palavra para vocês. Diferente das outras vezes, eu estou muito tranquilo. Muito tranquilo, não porque eu acho que sou o melhor, jamais. Mas porque eu creio que essa palavra veio do fundo do coração do Senhor, para nós nessa noite. E eu fui muito confrontado. E a minha oração, quando eu estava montando essa ministração é: Senhor, que as pessoas na igreja sintam o que eu estou sentindo agora. E o tema da ministração é: não abra mão da sua herança. Não abra mão da sua herança. Amém? E o versículo base eu queria que você abrisse comigo agora em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Romanos 8, 14 ao 17. Amém? Quando você abrir e achar, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de ler, eu queria fazer mais uma oração com você. Curve sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa noite é que cada pessoa que está aqui saia inconformado com a forma que entrou. Que essa palavra, Senhor, seja como uma espada de 2 gumes, que atravesse os nossos corações. E que essa palavra seja como uma semente, Jesus, que caia em um coração fértil e dê frutos. Espírito Santo de Deus, que a gente saia com a mente renovada. Aquele que entrou triste, sairá alegre. Aquele que entrou preso, sairá liberto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 ao 17, a palavra do Senhor fala da seguinte forma: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Olha, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do sofrimento, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Levante a mão. Aleluia! Nós vamos descobrir se vocês são filhos mesmo hoje. Porque se você é filho, você tem direito a uma herança. E essa herança é celestial. Amém? Então, o Senhor, Ele tem uma herança a todo aquele que se torna seu filho. Através de Cristo, nós temos acesso à vida eterna e à participação na sua glória. Amém? Eu vou ler novamente o 8:17 que fala: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então esse sofrimento, ele está ligado à participação na glória de Deus. Vamos lá. É fácil ser filho de Deus?
Não é. Por quê? Não é bom sofrer. E se eu falar para você que a vida cristã é fácil, eu estou mentindo, porque o próprio Deus disse que não vai ser fácil para nós aqui na terra. E por que a vida cristã não é fácil, Pedro? Porque ser filho não é fácil. Porque ser filho requer renúncia. E essa renúncia, ela tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Por quê? A palavra do Senhor fala que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. E aquilo que a minha carne quer, aquilo que o meu espírito quer, é contrário ao que a minha carne quer. Então essa luta é diária. Eu lembro que quando eu cheguei do encontro, olha o acamp, porque foi tão forte que eu chamei de encontro. Mas quando eu cheguei do acamp, eu estava num fogo intenso. Só quem estava lá sabe como foi. Foi tremendo. E foi uma semana extraordinária na minha vida. Não tinha dificuldade, não tinha tentação, não tinha nada. Só queria saber de buscar ao Senhor. Porém, chegou a segunda semana. E aí, as dificuldades começaram a vir. E aí eu comecei a me entristecer. E falar, meu Deus, por que esse desejo de fazer isso está vindo novamente? Por que eu estou sendo provado nisso novamente? E aí eu lembro que a gente estava no monte, eu, o Gleice e o Lucas. Você está convidado, se você tiver o desejo de ir ao monte orar, nos procure. Pelo menos 2 vezes ou 1 vez aí na semana a gente está indo, quando o sono não pega, né? Algumas vezes a gente tem pecado e o sono tem falado mais alto, mas Deus vai nos ungir, amém. E a gente conversando ali, e eu compartilhei com os meninos, e aí quando eu abri a Bíblia, caiu lá em Romanos 5, onde a palavra do Senhor nos trouxe uma revelação poderosa, porque foi muito de acordo com o que a gente estava conversando no momento. Olha só, Romanos 5, versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança era um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que você quer falar com isso, Pedro? Muitas vezes nós iremos passar por dificuldades. Essa é a vida cristã, essa é a nossa realidade. Porém, uma frase que o pastor falou também que ficou inculcado na minha mente é: aqueles que se consagram são gratos a Deus, independente da situação que você esteja passando. E naquele compartilhar com os meninos, eu falando, estou triste, porque estou sentindo algumas dificuldades em algumas áreas. E aí o Gleice falou uma coisa: Pedro, a gente tem que se alegrar nos dias maus. E é exatamente o que a palavra do Senhor fala, que nós devemos o quê? Nos alegrar nas tribulações. Porque a tribulação, ela vai produzir o que em nós? Perseverança. E é a perseverança que faz a gente alcançar o alvo. E esse alvo é quem? Jesus Cristo. Então ser filho não é fácil, porque nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que renunciar a nós mesmos todos os dias. E renunciar a nós mesmos não é fácil. Porque não é fácil dizer não às nossas vontades. É difícil. E hoje nós vivemos numa geração onde Deus tem que se humilhar para ser adorado. Uma geração frágil, uma geração que não busca, uma geração que vive os seus próprios prazeres. Isso entristece o coração de Deus. E isso não é atitude de filhos. Cantamos louvores que dizemos que entregaremos a nossa vida ao Senhor, mas não tiramos 12 minutos do nosso dia para falar com Ele. Que hipocrisia. E aí eu te pergunto, será se você é filho? Por que eu estou falando isso? Porque no latim, eu estou ficando desenrolado, eu estou falando até no latim, Vamos lá. Herança. Só um momento. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Só um momento. É ao vivo.
É porque é a primeira vez que eu estou com notebook. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Esse negócio de tecnologia eu estou falando para vocês. Cadê, Cássio, esse negócio que baixa aqui? Aleluia. Peraí, gente. Vai dar certo. Agora foi, achei. Olha, eu não pego pressão. Vamos lá. Conceito de herança. A palavra herança no termo latim, a herentia, significa aquilo que está ligado ou vinculado. Olha só, como é forte. Herança, no latim, a herentia significa aquilo que está ligado ou vinculado. Se você é filho, se você é herdeiro, você tem que estar ligado com o pai. Muitos de nós resumimos busca a um culto de sábado, a um culto de domingo. E está muito longe disso, querido. Está muito longe disso. Se você tem esse pensamento, você não é filho. E se você não é filho, você não é herdeiro. Você está se enganando esse tempo todo. Eu te pergunto, como está a sua vida de devoção ao Senhor? Como está aí a sua vida no secreto? Será se você realmente tem buscado? Será se você tem agido como filho? Ou você tem se enganado esse tempo todo? Porque para ser herdeiro, você primeiro tem que ser filho. Para você ser herdeiro, primeiramente você tem que ser filho. Mais especificamente, heretitas, em latim, se refere à condição de ser apto a receber bens de um parente falecido, que eu acho que todo mundo conhece. Uma herança é dada a uma pessoa quando ela morre, né? Quando ela morre, ela deixa um testamento ali e deixa heranças a pessoas. E aí eu tenho algo forte para falar para você agora. Alguém precisou morrer para que você se tornasse herdeiro. Quem foi? Quem foi? Hereditas, em latim, se refere à condição de ser apto a receber bens de um parente falecido. Alguém precisou morrer para que você se tornasse herdeiro. E a herança, pessoal, ela não é dada a qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que ela tem o direito a receber a herança. Pois nem todos estão dispostos a guardar e proteger ela no íntimo do seu ser. Como eu falei para vocês, requer renúncia. Temos uma responsabilidade enorme quando nos tornamos herdeiros. Receber algo valioso que foi construído por quem nos confiou a ela. E o pecado faz com que abrimos mão da nossa herança. Então, se você é herdeiro hoje, Jesus Cristo de Nazaré teve que morrer. E algo foi construído desde o início para que você tivesse acesso a essa herança. E o seu pecado, o meu pecado, faz com que a gente abra mão dessa herança. Amém? Eu coloquei alguns pontos. E o primeiro ponto é, se você quiser anotar, pelo que você tem trocado a sua herança. Lá em Gênesis 25, Gênesis 25, 29 ao 34. Gênesis 25, 29 ao 34, a palavra do Senhor nos traz uma história de Esaú. Acho que todos conhecem Esaú, irmão de Jacó. Amém? Então vamos lá. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Olha só. Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú, presta atenção, desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú, ele era herdeiro, e ele tinha o direito ali da primogenitura, né?
O que era esse direito? Esse direito do filho mais velho que ele tinha, dava direito a ele a uma herança, a bênção e liderança da família. E Esaú trocou essa herança por um prato de comida. E é o que tem acontecido nas nossas vidas. Nós trocamos algo tão precioso, dados a nós por Jesus Cristo, pelo pecado. Eu vou dar nomes aos bois. Posso, Fábio? Às vezes, por uma pornografia, às vezes pelo momento de fornicação com a namorada, às vezes com mentiras, às vezes por desobediência. Muitas vezes nós trocamos a nossa herança por conta disso, pelo pecado. E uma coisa que me deixou louco é que Esaú demonstrou desprezo e trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Cara, por um prato de comida. Ele trocou uma herança preciosa que era dada de pai para filho por um prato de comida. E quando nós pecamos, estamos demonstrando total desprezo pelo que Jesus passou na cruz por nós. Se isso não lhe confronta, eu vou dizer misericórdia. Toda vez que você peca, toda vez que nós pecamos, nós estamos desprezando tudo que Jesus passou na cruz por nós. Todas as vezes que nós olhamos para trás, todas as vezes que nós decidimos fazer o desejo da nossa carne, nós olhamos para Jesus e falamos assim para Ele: não valeu de nada o que você fez. Isso para mim não tem importância. Isso não tem importância. Foi assim que Esaú fez. Do que me importa isso? Eu estou morrendo de fome. Todas as vezes que nós pecamos, estamos demonstrando total desprezo pela morte que Jesus sofreu na cruz. Foi graças à sua morte e à fé nele que nos tornamos herdeiros. Se pecamos, logo desprezamos o seu sacrifício por nós. Nós temos que ter zelo por essa herança, porque Jesus ele pagou um alto preço para que nós se tornássemos filhos e para que nós se tornássemos herdeiros e co-herdeiros com ele. A partir do momento que nós entendermos a grandeza do que foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós não iremos mais olhar para trás. Nós não iremos mais olhar para os nossos pecados. Porque nós vamos ter só um foco, e esse foco é Cristo. É nossa herança, a herança celestial. É a vida eterna com Ele. Eu conheço um jovem que por muito tempo ele viveu a sua vida abrindo mão das promessas e da herança que Deus tinha para ele. E esse jovem por muito tempo ele lutou contra algo que sempre fez com que ele retrocedesse, com que ele olhasse para trás. E por muitas das vezes ele pensou em desistir. E por muitas das vezes ele pensou em desistir. E ele olhava para o Senhor e ele falava: Deus, por que eu? Será que eu nunca vou conseguir vencer isso? Será que eu nunca vou conseguir andar para frente? Será que isso vai ser sempre um gigante na minha vida? E por anos ele abriu mão da sua herança. Mas Deus sempre misericordioso com ele. Deus sempre misericordioso com ele. Um certo dia esse jovem entendeu a grandeza e a misericórdia de Deus para com a sua vida. E ele decidiu não abandonar mais a sua herança. Esse jovem sou eu. Por muito tempo da minha vida eu andei para trás, igual caranguejo. Eu vivia de máscaras, aparentemente bem, mas só Deus sabe como eu estava no fundo do meu interior. Totalmente desgastado, totalmente destruído, porque abri mão da minha herança. Assim como Esaú eu trocava a minha herança por um prato de lentilha, trocava diamante por pedra. Mas Jesus é misericordioso, e Deus ele não olha como o ser humano vê, Ele não age como o ser humano age, Ele não nos julga como o ser humano nos julga, graças a Deus. E Ele foi misericordioso com a minha vida. E hoje, jamais
eu quero abrir mão da minha herança no Senhor, pois eu sei do preço que Ele pagou por mim. E eu quero que você entenda o preço que foi pago para que você tivesse vida, para que você tivesse hoje aqui. E não abra mais mão daquilo que o Senhor tem para você, que é precioso, mais do que um momento de prazer. Lá em Lucas 15, abra comigo em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Aleluia. Lucas capítulo 15, do 11 ao 24, vai nos contar a parábola do filho pródigo. E essa parábola nos conta a seguinte forma: Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, a famosa lavagem, de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mais sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa parábola é uma parábola que ela me deixa muito reflexivo. Porque se nós formos analisar, aquele jovem ele tinha tudo. O seu pai aparentemente um homem bem sucedido, e não tinha necessidade dele sair da casa do seu pai. Mas o que foi que ele fez? Pediu a sua parte da herança e foi viver os prazeres da sua carne. Eu não digo que ele tinha vícios, porque acho que não deu nem tempo dele se viciar, porque logo veio o tempo ruim para ele, o dinheiro acabou, mas eu acredito que tudo que ele pôde provar e saciar ali os desejos que ele tinha, ele fez, ele assim o fez. Porém, sabe o que o pecado ele nos causa? O diabo ele usa o pecado para nos envergonhar. Porque aquele jovem que tinha tudo, se encontrou trabalhando, cuidando de porcos. E o pior, desejando comer as comidas que os porcos comiam. O pecado ele tem o poder de nos tirar de uma vida de santidade, uma vida de bênção, porque aqueles que buscam são abençoados pelo Senhor para uma vida de desgraça. E eu falo isso por experiência própria, porque todas as vezes que eu estava distante do Senhor, a minha vida era uma completa desgraça. Me desculpem a palavra. Tudo dava errado, porque toda a nossa vida, pessoal, imagine que aqui é Deus e aqui são áreas das nossas vidas. Tudo está ligado ao Senhor. Quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos passando um facão nessas linhas que nos seguram ao Senhor. E nós tomamos conta da nossa vida a partir daquele momento, porque nós não estamos mais nele, porque Deus não se mistura com o pecado.
É como se nós colocássemos uma venda nos nossos olhos e guiássemos por conta própria. Tudo começa a dar errado. E todas as vezes eu falei, meu Deus, minha vida está assim, está assado. Mas é porque eu não estava no Senhor. Eu estava decidindo andar com as minhas próprias pernas, viver os prazeres da minha própria carne. E tudo ia de mal a pior na minha vida. E assim foi na vida daquele jovem. Ele saiu da casa do pai. E ele decidiu viver os prazeres da sua carne. Pessoal, entenda uma coisa. Tudo que vem do pecado é só para nos causar mal. Tanto espiritualmente como fisicamente. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Se uma pessoa ela é viciada em drogas, eu digo alcoólicas, tanto como drogas, maconha, enfim, vai causar uma morte espiritual e futuramente uma morte física, porque causa doença. Se uma pessoa ela é viciada em pornografia, ela pode ter ali uma disfunção erétil, o cara pode ficar, enfim, várias coisas. Então o pecado ele só vai te causar o mal. O pecado, além de te matar espiritualmente, ele vai te matar fisicamente. Então o pecado, ele não tem o desejo de te fazer bem. Coloque uma coisa na tua cabeça. O pecado, ele só quer te fazer o mal e te afastar do Senhor. E aquele jovem, ele saiu da casa do pai para viver os prazeres da sua vida, viver no pecado. E ele se encontrou aonde? Trabalhando com porcos. Olha que humilhação. Só que o pai daquele jovem, ele tinha algo que não dá para se explicar, que é o amor de Deus. Ninguém consegue mensurar, ninguém consegue explicar o amor de Deus. Porque mesmo pecando, mesmo ele tendo pedido a sua parte da herança, para mim, naquele momento, ele estava desejando a morte do pai dele, porque as pessoas tinham direito à herança assim quando seu pai morria. Então, mesmo assim, ele pediu a parte da herança dele para o seu pai e foi viver os desejos da sua carne. E mesmo assim, o seu pai o aceitou de volta. Só que não tem esse pensamento de que, eu vou sair, mas vai dar tempo de eu voltar. Isso é uma ilusão. Muitos morreram nesse eu vou sair, mas eu vou voltar. Muitos não conseguiram voltar. O pecado, galera, no momento é prazeroso, mas no fim é desgraça. Lá em Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então ele não tem o desejo de te fazer bem. E é por causa do pecado que você tem abrido mão da sua herança. É por causa do pecado que você tem deixado de ser herdeiro. E aqueles que não são herdeiros não herdarão o reino de Deus. Aqueles que não são herdeiros não terão direito a sentar na mesa e participar da festa celestial na volta de Jesus. Lá em Mateus 6, 21, a palavra do Senhor fala aqui: pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em que você tem colocado o seu coração? Onde você tem colocado a sua atenção? Se eu busco, o meu coração está na presença do Senhor. Se eu não busco, eu estou propício a pecar, a cair, a viver uma vida de desgraça, que é isso que o diabo quer. Agora eu quero que você entenda o peso da herança, porque essa herança não é de graça. Como eu falei no início, para você receber uma herança, a pessoa que deixou essa herança para você, ela teve que batalhar muito para deixar algo valioso, ela teve que trabalhar muito. E se nós somos herdeiros hoje, é porque Cristo sofreu por nós. A herança não foi de graça. Cristo precisou morrer para que tivéssemos vida. Quando Jesus morre na cruz, todos os nossos pecados estavam nele. Quando Deus olha para Jesus na cruz, ele vê uma bola de iniquidade. Deus odeia tanto o pecado que nem o seu filho poupou. O pecado é contrário à natureza de Deus. Ele é santo.
A ira de Deus é a resposta dele ao pecado. A justiça dá a sentença e a ira cumpre a sentença de Deus. A ira de Deus é como um míssil teleguiado programado a atingir o pecado. Na cruz, o pecado estava em Jesus e não em nós. Agora eu quero que você imagine Jesus na cruz, sofrendo a ira de Deus. Quando você entender esse ato de amor, esse sacrifício que Jesus fez por nós, você não vai mais abrir mão da sua herança, porque o preço foi alto. Isso não é brincadeira. O preço para que você tivesse vida, para que você fosse liberto, foi alto. Foi a morte de Jesus na cruz por você. Ele suportou toda a dor. Ele suportou toda a dor, para que hoje nós se tornássemos filhos. Lá em Isaías 53, cara, isso mexe muito comigo. Isso mexe muito comigo. Só um momento. Isaías. Amém. Isaías 53, do 1 ao 10. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém em quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal quais ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, e foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os riscos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Deus teve prazer em esmagá-lo, porque nele havia iniquidade. Na cruz, Jesus se fez pecado. O meu pecado, o seu pecado estava na cruz. Então, a partir do momento que você peca, você está tendo total desprezo pela morte e pelo sofrimento que Jesus passou.
Que direito você tem de abrir mão da sua herança e viver os prazeres da sua carne? Se você faz isso, você está assumindo total direito e responsabilidade pelo que vai acontecer com você. E ai de mim, de você, se a mão do Senhor pesar sobre nós. Ai de mim, ai de você, se a mão do Senhor pesar sobre nós. Como uma ovelha levada ao matadouro, sem abrir a boca, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele teve que sofrer, ele se entregou para que hoje eu e você tivéssemos vida. Pois nós estávamos destinados à morte, à separação. Que foi a condenação assim quando o pecado entrou no mundo. Lá em Romanos 8:8 fala: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se você vive fazendo os desejos da sua carne, você não agrada a Deus. Você não é filho. Você não é herdeiro. Você precisa escutar isso. Nós estamos cheios de evangelhos que massageiam o ego das pessoas. E nós precisamos ouvir a verdade. Nós precisamos ser repreendidos. Nós precisamos nos acordar. Porque Deus não precisa se humilhar para que nós o adoramos. Nós temos que fazer isso de livre e espontânea vontade. Porque Ele é Deus. E sem Ele a gente não é nada. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Nós sem Deus, nós não somos nada. Nós precisamos... Não, porque não dá para dimensionar o tamanho de Deus. Mas quem somos nós? Quem achamos que nós somos? Quem achamos que nós somos para que Deus se humilhe pela nossa atenção, pela nossa adoração? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Jesus, ele sofreu a ira de Deus para que eu e você nos tornássemos herdeiros. Não abra mão da sua herança. 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 Não abra mão de algo tão precioso, de algo tão sofrido, de algo que custou o sangue de Jesus por momentos de prazeres, por momentos passageiros. Lá em João 3,16, a palavra do Senhor nos fala que porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele entregou o seu Filho para que eu e você tivéssemos a vida eterna, essa herança celestial, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tinha uns versículos para me ler, mas lá em Hebreus 9,15 fala: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Aleluia. Lá em Hebreus 9,28, a palavra do Senhor nos fala: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Aqui é o cumprimento da nossa herança. Ele já veio uma primeira vez, para que nossos pecados fossem perdoados. E quando ele vier novamente, ele vem para buscar aqueles que os aguardam, aqueles que os buscam, aqueles que se preservam, aqueles que se guardam para ele. Jesus precisou morrer para que você se tornasse herdeiro. Por que tem abrido mão da sua herança? Por quê? Por que você tem abrido mão da sua herança? Qual direito você tem? Por que tem desprezado a morte de Jesus na cruz? Por que você tem olhado para trás?
Por que você tem desejado viver os prazeres da sua carne, ao invés de se entregar a Jesus por completo? Não há nada mais precioso do que viver uma vida de busca ao Senhor. E eu sou testemunha viva disso. Como eu falei anteriormente, todas as vezes que eu vivia no pecado, a minha vida era uma total desgraça. Tudo dava errado para mim. E eu tinha consciência que era reflexo do que eu tinha feito. Mas Deus se mostrou muito generoso quando eu comecei a viver uma vida de consagração a Ele. Porque não é uma troca. Não é você pensar que, eu vou buscar a Deus porque Ele vai me abençoar. Não. A nossa realização no Senhor não tem que estar nas bênçãos. Porque se for no momento ruim, você vai abandonar ao Senhor. Mas a nossa realização tem que ser só nele. Que no momento ruim está bom, porque você está com Ele. No momento ruim está bom, porque você está com Ele. No momento bom está bom, porque você está com Ele. E eu lembro, vou dar um testemunho rapidamente, de uma época no meu trabalho que estava muito difícil. E eu lembro que eu até compartilhei isso com os meninos no Monte. Monte é o lugar, se você quiser ir, é um lugar de revelação, um lugar onde ali Deus ele tem trago muitas palavras para nós e muitas unções aí dos monegros da igreja, né? E eu compartilhando com o Gleice, nesse dia o Lucas não foi, que eu orei ao Senhor e falei, Deus, que a minha realização não esteja apenas nas coisas, de ser grato a Ti quando as coisas estão boas, mas em todo o tempo. Trabalhar com vendas não é fácil. E eu lembro que eu estava passando por um período meio complicado e a minha realização estava naquilo. Então, dentro de casa eu não estava feliz, às vezes estava estressado, estava triste, às vezes até tratava a minha esposa mal, então eu externava aquilo dentro da minha casa, porque a minha alegria estava naquilo. Se eu vendesse um carro, estava muito bom. Para quem não sabe, eu sou vendedor de carro. Quem estiver querendo comprar um veículo, fala comigo, tá bom? Eu vou dar aí a melhor opção para você. E quando eu fiz essa oração, é como se uma porta tivesse se abrido na minha vida. Que eu olhei para o Senhor e falei, Deus, que a minha realização não esteja nas coisas, mas que esteja no Senhor. E de lá para cá, Deus tem me surpreendido muito no meu trabalho. Tem me surpreendido muito, muito, que eu só sei agradecer. Porque uma palavra que o pastor Lucas falou foi, eu repito aqui novamente, aqueles que se consagram são gratos ao Senhor. Se você se consagra, se você é um filho que busca, Deus tem prazer em te abençoar. Imagina que você tem 2 filhos. Um filho lhe obedece, esse filho anda nos caminhos que você ensina para ele, e o outro filho, ele já é rebelde. Qual dos filhos você tem prazer em dar as coisas? É para aquele que obedece a você. Não é diferente com Deus. Quando nós obedecemos, quando nós vivemos em retidão ao Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. E a vida com o Senhor traz bênçãos. A vida com o diabo, a vida com o pecado traz morte e desgraça. Você nunca será feliz. A sua felicidade estará ali nos momentos de prazer, mas é momentâneo. Às vezes minutos, às vezes horas, e depois daquilo ali é culpa, é desprezo. E é isso que o diabo faz. Mas a vida com o Senhor é alegria. A vida com o Senhor é bênção. Pedro, mas que herança é essa? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse 21. Eu vou te falar que herança preciosa é essa. Que Jesus teve que morrer para que nós a alcançássemos. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1 ao 7. Olha só. Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o quê? Meu filho. Quem vai estar na Nova Jerusalém? Só os filhos estarão lá. Somente os filhos. Somente os filhos. Mais uma vez eu te pergunto: você tem sido filho de Deus? Será se você realmente tem sido herdeiro? As suas atitudes, a sua vida, como você tem levado, irá responder isso. Lá em Tiago 1, versículo 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A vida cristã não é fácil, porém Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar. E outra, você não é tentado por Deus. A palavra do Senhor fala que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Que essa mensagem fique cravada no nosso coração. Que nós não venhamos sair daqui da forma que nós entramos. Que a partir de hoje a gente venha ter total consciência do tesouro que foi confiado a nós. Ao preço que Jesus pagou na cruz para que nós se tornássemos herdeiros. Ele teve que morrer. Alguém teve que morrer para que você se tornasse herdeiro. Alguém teve que morrer para que você se tornasse herdeiro. Não se dê ao luxo de viver uma vida de pecado. Não se dê ao luxo de viver uma vida se contaminando nos desejos da sua carne, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor irá voltar. E nós precisamos estar preparados, como uma noiva adornada, pois Ele vem buscar aqueles que o aguardam, e não está longe. Não se dê ao luxo de viver uma vida de pecado. Não despreze o sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz. Não despreze o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Chegou o tempo de nós criarmos vergonha na cara, de nós crescermos espiritualmente, de estar ouvindo a mesma coisa todos os cultos e não crescer em nada. Muitos daqui vivem uma vida que o seu líder não sabe como você está porque você não se confessa. E o confessar é importante, é crucial, porque o médico ele não sabe a dor da pessoa só por ela olhar. Ele precisa fazer um diagnóstico, ele precisa saber o que dor a pessoa está sentindo. E o confessar é você mostrar as suas dores, para o seu líder detectar o que tem feito você cair, o que tem feito você viver nessa vida de prisão no pecado, e poder consertar isso no Senhor. Chegou o tempo de nós crescermos. É um novo tempo para a Rede Jovem Adonai. E essa largada foi dada lá no Acamp. Eu falo muito do Acamp porque só quem esteve lá viu o quão extraordinário foi o que Deus fez nas nossas vidas.
Nós não podemos perder aquilo que foi entregue a nós naqueles dias. Nós não podemos perder. Nós temos que colocar a lenha no altar todos os dias. Por mais que o dia seja difícil, se alegre. Se alegre na tribulação, porque a tribulação ela produz perseverança. E quanto mais você persevera, mais próximo do Senhor você está. E a perseverança ela nos gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança ela não nos decepciona. A esperança nunca nos decepcionará. Queria orar por vocês nessa noite. O louvor pode. Queria fazer uma oração nessa noite. E eu queria que você realmente se arrependesse por todas as vezes que você olhou para trás, por todas as vezes que você abriu mão de algo tão precioso que Jesus entregou para você, para viver no pecado. Você sabe o que você fez, você sabe o que você tinha feito, e que você deixe isso no altar, pois Jesus, assim como o pai daquele filho pródigo, Ele está disposto a te receber de braços abertos e fazer uma festa pelo seu retorno. Muitas das vezes você está na igreja, porém você está muito distante. Você vive uma vida de máscara, uma vida de engano. E é isso que o diabo quer, que você viva se enganando. Pois quando você vive uma vida de engano, você está cego. E aparentemente está tudo bem. Mas no final, meu querido, é morte. A morte é a separação entre você e Deus. É você abrindo mão daquilo de mais precioso que Deus tem para você, a herança celestial. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Eu queria que você começasse agora a clamar ao Espírito Santo por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, Senhor, de nós nessa noite, por todas as vezes, Espírito Santo, que nós olhamos para trás.